Fala, empreendedores! No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a confusão que algumas pessoas fazem de será que a responsabilidade é minha, será que não é? Por exemplo, você tem uma academia e tem um furto dentro da sua academia. Uma pessoa roubou a outra. Você não tem nada a ver com isso teoricamente. Mas como a academia é sua e o setor é privado, você tem sim alguma coisa a ver com isso. E você pode ser responsabilizado sim por isso. E outra coisa também, em estacionamentos, normalmente eles escrevem uma placa falando não nos responsabilizamos por perdas ou furtos dentro do estabelecimento. Só que isso não é verdade. Se roubarem o seu carro dentro de algum estacionamento privado, você pode sim entrar contra o estacionamento, porque isso é lei. Não é porque o estacionamento colocou uma placa lá falando isso, significa que eles não têm nada a ver com isso. Eles têm a ver com isso sim, porque aquilo é um espaço privado. E quando acontece algum problema dentro daquele espaço privado, o dono sim é responsabilizado de uma certa forma. Por exemplo, eu vendo algo que a pessoa vai entregar na sua casa. Vamos dar como exemplo o iFood, que eu acho que todo mundo conhece. Eu acho que eu não podia falar iFood, né? Mas agora já era. Então tá, vamos dar esse exemplo. Então você comprou um negócio lá no iFood, um lanche no iFood, e quando a pessoa chegou na sua casa, era um ladrão e ele te roubou. Ele não veio entregar a comida e roubou a sua casa. Você pode sim responsabilizar o iFood. E muitas das vezes... Ih, caraca, embolei tudo. E muitas das vezes o empreendedor não se dá conta disso. Ele acha que a culpa não é dele, que aquilo não pertence a ele, que não foi ele que roubou no caso, então ele não tem participação nenhuma. Mas se ocorrer dentro da sua plataforma, for algum serviço seu, ou no seu ambiente físico, né, no seu terreno, no seu setor privado, podemos dizer assim, você tem sim uma parcela de culpa. E agora eu vou compartilhar uma ideia que eu tive, que eu não levei para frente devido a esse probleminha de ter participação de acordo com o meu serviço. Se você quiser tocar essa ideia para frente, talvez seja até uma ideia de um negócio que você possa criar, é claro que dando uma melhorada, porque foi só uma ideia. Eu comecei a criar um projeto, um plano de negócio, mas eu acabei desistindo porque eu vi que teria muitas chances de dar problema. Mas como você pode pensar em algum tipo de solução para esse problema, sinta-se à vontade para utilizar essa ideia. A ideia qual era? Eu queria fazer uma espécie de leilão de cargas. Por exemplo, eu queria levar tomate do Nordeste para o Rio de Janeiro. Então eu queria levar de um estado para o outro uma carga. O que eu faria? Eu colocaria lá carga tal, peso tal, especificaria o que era a carga. Então teria vários caminhoneiros inscritos nessa plataforma e várias empresas também de frete, enfim. Pessoas que fazem esse tipo de transporte. E faria um leilão para ver quem tem interesse em levar aquela carga. Então o caminhoneiro ia até a empresa, ele retiraria a carga e levaria e transportaria a carga lá para o destino. A ideia era basicamente essa, é ter uma transportadora sem ter nenhum caminhão para poder fazer essa distribuição. É como se fosse a Uber. Tem vários taxistas, podemos dizer assim, taxistas, não posso nem usar muito esse termo, porque senão o taxista fica meio puto. Mas é isso, é ter esse serviço de mobilidade urbana sem uma frota de táxi. Então eu faria exatamente esse modelo de economia colaborativa. Eu pegaria uma pessoa que quer levar uma carga de um lugar para o outro, ofertaria para vários caminhoneiros, o que fechasse, pegaria a carga e levaria naquele lugar de destino. Só que, qual era o problema? Por exemplo, o cara poderia botar lá, carga, madeira, tal, como se estivesse levando madeira. E ele poderia usar isso como meio de transportar drogas de um lugar para o outro. Sendo que quando o cara fosse pego, não seria ele que estivesse sendo pego, e sim o motorista do caminhão. Isso poderia dar um grande problema justamente para o caminhoneiro e para a empresa que fechou esse tipo de serviço. Na época, eu não consegui pensar em algo que pudesse dar essa segurança para a pessoa que colocaria a carga. Eu não consegui ter uma ideia de fazer como é que eu posso botar, o que aquele cara está realmente botando como carga, que aquilo é realmente verdade. Que ele poderia colocar uma coisa e na verdade ser outra. Na época eu lembro que eu fiquei nesse impasse, se teria que fazer uma fiscalização, seria enviar alguém lá para ver se a carga era aquilo mesmo, mas aí demandaria pessoas, demandaria tempo para a pessoa fazer viagem, custo. E eu acabei abandonando o projeto. Mas a ideia inicial era essa. Eu, por exemplo, quero levar uma carga daqui para lá. Eu entraria no site e falaria, galera, eu quero levar essa carga de sabonete até o Rio Grande do Sul. Aí a plataforma pegaria essa carga e colocaria como um leilão. Essa carga, quem é que quer levar? Daqui para o Rio Grande do Sul. Aí teria um leilão e tal, fechando, a pessoa seria avisada, o fulano de tal vai levar a carga, depois ele ia, pegava a carga e levava até o Rio Grande do Sul. A ideia a princípio era essa, mas como teve essa peculiaridade, eu acabei deixando de lado esse projeto. Agora eu queria deixar aí como um exercício. Qual é a solução que você daria para resolver esse problema? Isso foi uma ideia que eu tive na época que eu estava entrando na faculdade, na verdade, já tem um tempinho. Foi uma ideia que quando eu estava entrando na faculdade, só que eu não levei para frente justamente por esse impasse, de como é que eu posso confirmar que aquela carga que a pessoa está escrevendo realmente é o que ela está falando. E aqui fica esse exercício
para você pensar um pouquinho. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua sugestão, o que você faria para ter esse controle maior. E você pode até usar esse projeto, caso você tenha interesse, que você ache interessante, que você realmente ache uma boa solução. Tá aí, uma boa ideia de negócio para você. A economia colaborativa são as empresas que têm mais faturado nos últimos anos. Uber, Netflix, Airbnb, e cada vez esse mercado vem crescendo mais. Até na crise eles têm crescido assustadoramente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, dá um like nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.